Graça e paz, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui hoje para finalmente encerrarmos a última aula do nosso mini curso de batalha espiritual. Que bom que o Senhor nos concede essa graça, ainda depois que meio que atrasou o curso, né? Pelo menos essa última aula, a gente teve muita dificuldade de gravá-la em dezembro, janeiro. Já estamos indo para o final de fevereiro, mas Deus nos concedeu a graça de voltarmos aqui para a palavra não ficar para trás, tá bom? Por isso nós estamos aqui nessa última aula desse mini curso. Eu espero que todas as outras aulas tenham sido uma bênção na sua vida, que você possa crescer cada dia mais espiritualmente, que os seus olhos espirituais sejam abertos e que no nome do Senhor nada e nem ninguém te impeça de viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, né? Muito obrigado porque você que caminhou comigo no ano de 2023, né? Muito obrigado você que confia no meu ministério, muito obrigado você que liberou a absolvição sobre a minha vida por a falta dessa última aula. E nós vamos nessa manhã, né? Eu estou gravando hoje aqui 5h44 da manhã essa aula. Você vai assistir ela na hora que você conseguir. Então seja uma bênção na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E o nosso tema de hoje, né, dessa última aula desse mini curso, né, proposto de batalha espiritual, é capacitando o exército, arsenal de guerra. Vamos orar nessa manhã? Pai, em nome de Jesus, nós entramos em sua presença, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, porque erramos, Senhor, e pecamos em palavras, pensamentos, atitudes que nós sabemos, Pai amado, que entristece o Teu Espírito Santo. Pedimos ao Senhor nessa manhã a Tua graça, pedimos ao Senhor no dia de hoje que nos purifique com Teu sangue. Nós pedimos agora que seja amarrado toda a obra de Satanás para que possa impedir tanto desse curso ser agora, Senhor, gravado, quanto desse meu irmão e dessa minha irmã escutar este curso, ouvir esse curso. Seja agora, Deus, em nome de Jesus, Senhor, livre, Deus amado, para que o Teu nome seja exaltado. Coloca os Teus anjos aqui junto comigo, junto com essa pessoa, quando ela for ouvir, Senhor, e ver este vídeo. A Tua graça, Senhor, e a revelação do Teu Espírito seja sobre nós. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, como nós estávamos falando, né, essa última aula vai falar um pouquinho sobre as armas que nós temos de guerra para pelejar contra o inimigo das nossas almas. Nós sabemos que as nossas armas, elas não são carnais, não é verdade? Não vai ser com foice, não vai ser com arma de fogo, não vai ser com cabos de vassoura que nós iremos vencer essa guerra. Porque ela é uma guerra invisível. Nós estamos conectados a uma guerra invisível. E por ela ser invisível, nós temos a nossa dependência total no Espírito Santo, que nos guia e que nos leva em direção certa. Por isso nós precisamos de todas as armas espirituais propostas para cada um de nós. Eu quero começar lendo o texto que vai dizer assim: a preparação para a guerra envolve muitas atividades. Além do treinamento físico, da preparação intelectual, de estudos de estratégia, é necessário que o exército esteja bem preparado, conhecedor das armas a utilizar. Não pode usar uma arma antiquada, nem desprezar as armas mais modernas. Então, gente, assim como numa guerra, né, física, os soldados precisam de treinamento, de conhecimento, mas principalmente de prática com as armas que vai ser usado naquela guerra. Nós também na batalha espiritual precisamos muito além desse conhecimento aqui teórico que eu estou dando para você, que você tem com outros inúmeros pastores que falam da batalha espiritual. Nós precisamos verdadeiramente conhecer as armas
que nós estamos usando, que estão disponíveis para quê? Para que eu não use uma arma inadequada para certo tipo de guerra. Porque há certos tipos de guerra, amados, que você precisa de uma arma específica. Alguém vai enfrentar uma nação que está vindo com um canhão, com mísseis, com uma 37, uma arma de fogo 37? Não. O porte de arma precisa ser a mesma. Então, assim, quando nós conhecemos as armas espirituais que nós temos, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo da palavra. Ele sempre irá nos dar a estratégia necessária para todo tipo de guerra. Porque não existe uma fórmula, irmãos. A vida cristã, a vida no Evangelho, ela não existe uma fórmula, né? Ah, olha, eu venci a minha guerra, né, indo no monte 3 vezes na semana e fazendo 2 jejuns por semana. Faz que você também vai conseguir. Não é assim. Porque a minha guerra é uma e a sua guerra é outra. Então, o que eu posso te ajudar é, Senhor, orar por você. Senhor, ajuda o meu irmão a usar as armas necessárias. Mostra a ele quais são as armas necessárias, Senhor. Dá vitória no nome de Jesus. Aí sim eu posso te ajudar. Agora, não existe uma receita, amados. Não existe uma receita pronta para falarmos de batalha espiritual. Não existe uma receita pronta para vencermos uma guerra. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus. Totalmente, amados, nós dependemos dele. Ele é quem nos mostra as armas que nós devemos usar. Né, ainda vai dizer aqui, ó, em Efésios 6,13, né, eu coloquei disponível, né, aí no grupo da Batalha Espiritual, né, toda a cópia, né, do nosso estudo. Então, leia esses versículos em nome de Jesus. Não deixa Satanás tirar, né, o gosto de você abrir a Bíblia para acompanhar, o gosto de você ler a palavra e entender. Por que dá sono quando você vai ler a palavra? Porque muita gente fala que lê e não consegue entender. Porque o intuito de Satanás é que você não entenda o que a palavra de Deus está te ensinando. E aí, quando você não entende o que a palavra de Deus está te ensinando, você se torna o quê? Um alvo fácil no meio da guerra. Por isso, leia a palavra. Olha o que está escrito em Efésios 6,13. Paulo escreveu: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, permanecer firme. Paulo nos chama a atenção para a batalha entre o bem e o mal, e precisamos ter certeza que nós não estamos em tempo de descanso e de férias, de preguiça. Isto é, que a palavra de Deus nos conclama as armas espirituais. Somente os crentes, supridos de armas pelo general celeste, podem se dar bem e serem vitoriosos nessa luta. Há algumas armas defensivas e outras ofensivas que fazem parte da armadura de Deus. Então, gente, nós não estamos numa colônia de férias. Satanás não descansa, não entra de férias. Satanás, amados, não para nenhum momento. Ele guerreia contra Deus, contra os santos 24 horas. Quando eu digo que ele guerreia contra Deus, irmãos, é uma batalha já perdida. Mas a rebeldia do coração de Lúcifer faz com que ele se oponha contra tudo aquilo que pertence a Deus e tudo aquilo que é de Deus. Então, por isso que Satanás sempre vai se opor a você. Satanás sempre vai se opor a mim, porque nós somos criaturas, filhos e projeto de Deus na terra. Então, nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Nós devemos pedir ao Senhor que nos façam homens e mulheres totalmente revestidos.
não é apenas vestido, amados, porque vestido nós já estamos, mas nós precisamos ser revestidos, né? O que é um revestimento? Algo por cima daquilo que já existe. Então, a arma espiritual, né, a armadura de Deus é um revestimento para essa guerra invisível que acontece 24 horas por dia, 7 dias na semana, 31 dias do mês, e que ainda acontece 365 dias de um ano. Não há um dia que você não esteja envolvido na batalha espiritual. Mesmo quando você está de férias do seu trabalho, mesmo quando você está passeando, há uma guerra. Talvez às vezes você não sinta a guerra, mas ela está acontecendo. E aí eu preciso estar, como Paulo diz, o quê? Tomado em toda a armadura de Deus, para que resistir o dia mau. Os nossos dias, amados, têm sido dias maus. Os nossos dias têm sido dias difíceis e que nós precisamos verdadeiramente estar revestido para que a gente não morra no meio dessa guerra, mas que verdadeiramente a gente resista até o final. Como Paulo diz, e depois de haver feito tudo isso, permaneceis o quê? Firmes. Nós temos a obrigação de permanecer firme depois da batalha. Quantas pessoas talvez você conhece que já pelejaram, guerrearam com Jesus, por Jesus e em Jesus, e hoje estão desviadas, hoje estão no mundo, na mão de Satanás, porque elas até se revestiram da armadura, elas lutaram, mas elas esqueceram do final desse versículo 13 de Efésios 6, permanecer firme. Por isso, nessa manhã, né, tarde ou noite, quando você ouvir essa palestra, né, esse estudo, você precisa entender que não é só revestir, é permanecer firme. A batalha espiritual vai tentar te derrubar de qualquer maneira, mas eu e você precisamos permanecer firmes em Jesus, firme nas promessas de Jesus. As lutas vêm, os ataques, os contra-ataques, as ciladas, as setas, todas elas vão vir. Mas a ordem de Jesus é: permaneça firme. Então, amados, nós vamos ver aí algumas armas espirituais que nós temos à nossa disposição, que nós podemos lutar com elas. No meio da batalha você não deve temer, mas você tem que se agarrar às armas que você tem. E a primeira arma aí que nós vamos falar é sobre o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é a principal arma defensiva. É uma arma de proteção. Além, é claro, da cobertura para os nossos pecados e imputar-nos a salvação. Então, a nossa primeira arma espiritual é o sangue de Jesus. Quantas vezes nós ouvimos já a expressão: o sangue de Jesus tem poder? Muitas vezes, não é verdade? Muitas vezes nós ouvimos essa palavra: o sangue de Jesus tem poder. Então, quando você escutar essa palestra, né, como forma de presença, coloque lá no grupo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder é a nossa primeira senha. Nós vamos ter 3 senhas durante esse estudo. Eu estou até anotando aqui, tá? Então, assim, o sangue de Jesus, ele tem poder realmente. Não é apenas uma frase, um jargão. Não, o sangue de Jesus, ele é poderoso para, no meio da batalha espiritual, nos guardar e nos purificar. Satanás, ele é legalista, irmãos. O diabo, ele é legalista. Ele age por legalidade. Então, quando você peca contra Deus em algum princípio,
É como se nós estivéssemos dando uma porta para Satanás entrar. Então o sangue nesse momento ele é primordial na nossa vida, por quê? Porque quando nós invocamos o sangue de Jesus, nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus. Ele vem para nos guardar e ele vem para nos purificar. Né? Porque o 1 João vai dizer o quê? 1 João 5. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Então nós precisamos dessa arma na nossa vida. Você precisa chamar o sangue do Cordeiro para a sua vida. No início do carnaval, né, na quarta-feira que antecedia o carnaval, o Senhor colocou no meu coração, aqui na minha comunidade de fé, acho que foi no domingo que antecedeu o carnaval, que nós ungíssemos o suco de uva, né, o suco que nós usamos para a Eucaristia, Santa Ceia, e nós dessemos, né, o saquinho de suco e colocasse sobre umbrais do nosso portão, para que praga nenhuma nos alcançasse no meio daqueles dias que o Rio de Janeiro e o mundo, né, de carnaval estava entregue na mão do diabo, para que as pragas pós-carnaval não alcancem a nossa casa. E o Senhor nos honra, o Senhor tem nos protegido. Isso, claro, não diz que nós não adoeceremos, não iremos ser acometidos com alguma coisa, mas ainda assim, a mão do Senhor nos guardará, nos sustentará e nos ajudará a passar. Por quê? Porque nós temos uma aliança de sangue sobre os umbrais da nossa casa. Amados, é muito sério o sangue de Jesus. Falar sobre o sangue de Jesus. Termos o sangue de Jesus à nossa disposição e às vezes não usamos. Nessa manhã nós precisamos entender que esse sangue, ele está disponível para mim e ele está disponível para você. Para nos guardar e para nos purificar. Olha, duas funções exatas que o sangue de Jesus tem para a minha vida. Me guardar de todo investimento maligno. E o sangue de Jesus tem o poder de me purificar de tudo que não agrada e de tudo que não pertence a Deus. Por isso, nessa manhã, não abra mão, escute bem, de quando você for sair de casa, Senhor, me cobre com teu sangue, me purifica com teu sangue. Peço, Senhor, me cobre com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Poder para purificar pecados. Poder para guardar a sua vida. Então é a primeira arma que você precisa ter clara na sua vida. Eu preciso estar debaixo do sangue. Eu preciso estar debaixo de uma aliança com o sangue. Eu preciso estar marcado pelo sinal da cruz, né? Às vezes a gente tem um temor, né? Não, está fazendo o sinal da cruz. Quando eu faço o sinal da cruz sobre a minha fonte, a minha cabeça, eu estou dizendo no mundo espiritual, amados, que eu estou na cruz de Cristo. Eu estou marcado pela cruz que me resgatou. Então são estratégias espirituais de que somente pessoas espirituais vão entender. Pessoas carnais não vão falar, para que eu preciso ficar toda hora invocando o sangue de Jesus? Ele já está sobre a minha vida. Mas quando eu invoco o sangue sobre a minha vida, eu estou renovando a aliança. A aliança que eu faço todo primeiro domingo na minha comunidade de fé. Todo primeiro domingo eu tomo do sangue de Jesus. Eu comungo do sangue de Jesus. Por isso, irmãos, a necessidade que você precisa, se você não está, você está nessa palestra, né, nesse estudo, e você ainda não está em comunhão com Jesus, não está comungando do corpo e do sangue,
Não perca tempo. Alinha a tua vida, porque você precisa do sangue de Jesus sobre você. Vamos lá? A palavra de Deus, olha que bênção, é a verdade. A palavra expõe a verdade, o qual o inimigo não suporta, pois ele é o pai da mentira. Olha que interessante, amados. A palavra de Deus é uma arma poderosa. Poderosa. Por quê? Porque a palavra expõe toda a verdade de Deus para você. É tudo aquilo que Deus tem verdadeiramente para você, a vida em abundância, a vida de salvação, a vida de libertação está na palavra. As promessas que o Senhor tem para a sua vida está na palavra. E se tem uma coisa que o inimigo não quer que você entenda a palavra, como eu já falei no começo, para quê? Para que você não tome posse. Quando eu tomo posse da palavra, a minha vida é outra. A minha vida é outra, irmãos. Quando eu entendo que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, que eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, acabou. O inimigo vai ter que bater em retirada, porque eu vou ter tomado posse da palavra de Deus. Então, é uma arma espiritual. Ler a Bíblia não é apenas para conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual, o Jô Soares falou que leu a Bíblia toda 3 vezes, mas não mudou a vida dele. Porque a Bíblia não é um livro comum que você pega, vai ler, né? Vai apenas agregar. Não. A Bíblia, ela é palavra de Deus. Por isso que quando nós terminamos a leitura, né, no Manhã com o Evangelho, na comunidade orante, nós dizemos, palavra do Senhor, e você diz, graças a Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela muda a nossa história. A palavra do Senhor, ela nos dá propriedade a heranças que estão guardadas e que eu não consigo ter. Por quê? Porque eu não sei que é meu, não está ativado em mim. Por isso, amados, não ande sem a palavra. Não deixe de ler a palavra com seus olhos espirituais abertos, pedindo sabedoria a Deus, revelação. Porque a palavra, ela é uma arma no mundo espiritual. Quando Satanás vem tentando te oprimir, você vai lá e fala, eu te repreendo no nome de Jesus, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele veio para libertar os cativos, e que se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, gente, como a gente está orando a palavra, nós estamos decretando decretos já prontos, que talvez nem deveríamos estar passando por aquilo se já tivéssemos tomado posse. Por isso, nós não podemos estar longe e fora da palavra. A palavra do Senhor, ela é uma fonte de libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que bênção. João 8,44. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa terceira arma é o escudo da fé. Vamos entender aí como o escudo da fé é poderoso para a gente. O escudo da fé é uma arma usada mais para a defesa do que para o ataque. Ela protege o corpo contra principalmente os dardos inflamados do maligno. Todo dardo é uma flecha e precisa ser apagado. Isto libera uma fé tremenda, que é liberada pelo fato de resistirmos ao inimigo. Olha que interessante, o escudo da fé, né, quando os antigos romanos eles iam para a guerra, né, a tendência era que os inimigos eles vinham com o quê? Com flechas acesas, né, com setas de flechas acesas. E o escudo era para quê? Para quando aquela seta com fogo viesse, apagasse. Por que o nosso escudo é o escudo da fé? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a
convicção daquilo que existe. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu estou com o escudo da fé, o inimigo pode até enviar uma seta, né? Uma seta de enfermidade, uma seta de maldade, mas a minha fé está renovada em Deus pelo Espírito Santo. Eu não vou temer nenhum mal. Nada irá o quê? Nos alcançar. Praga nenhuma nos alcançará. Por quê? Porque quando vem, eu vou colocar minha fé em ação. Eu não vou aceitar aquele mal. Eu vou me levantar contra aquela enfermidade, contra aquela falta, aquela porta fechada, contra aquela opressão. Então, aquilo ali vai ter que se desfazer. Por quê? Porque eu estou com o escudo da fé. Porque a nossa fé, querida, ela é atacada todos os dias. Porque se eu não tenho fé, ou se a minha fé é pouca, né, ou a minha fé está morna, o inimigo vai mandar ataques e eu não vou conseguir lidar com aqueles ataques. E quando eu não lido com os ataques, o que acontece comigo? Eu morro. Por quê? Porque a flecha ela é o quê? Uma flecha inflamada, é com fogo. Vem para querer o quê? Me destruir. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós precisamos estar totalmente com o nosso escudo da fé prontos para a batalha e para a guerra. Sem fé, irmãos, não entra numa batalha espiritual sem fé. Não funciona. Eu vivo uma geração onde ser intercessor se tornou algo bonito, né? Colocar um colete da intercessão, ficar com a mão levantada, virou moda. Irmãos, isso não é ser intercessor. Isso não é entender de batalha espiritual. Eu preciso entender que a batalha é invisível, que as armas são invisíveis e que é as armas invisíveis que me faz vencer, não é as mãos erguidas. As mãos erguidas é um sinal na terra daquilo que o mundo espiritual já deve estar acontecendo com o meu escudo da fé. Por isso, nessa manhã, além do sangue do Cordeiro, que nos guarda e nos purifica, da palavra de Deus, que é os decretos que já nos pertencem, que nós precisamos tomar posse, nós precisamos do escudo da fé. Não dá para entrar na batalha sem fé, irmãos. Se você, quando for alcançado por essa palestra, você não estiver com fé, pelo amor de Deus, coloca a tua fé em ação. Não se vence batalha espiritual sem fé. Se vence batalha espiritual crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e tudo que pensamos. A nossa quarta arma de guerra é a couraça da justiça. Em Isaías 59:17, o profeta se refere ao simbolismo do peitoral, de uma armadura. Essa referência era messiânica, revelando-nos a preparação moral do Senhor Jesus, o qual, mediante a este preparo, derrotou o seu inimigo e completou a sua missão. Então, Efésios 6,14 também vai dizer o quê? 6,14. Estás firmes, cingindo-nos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. O que a couraça vai proteger, amados? Talvez você que já trabalha com libertação há muito tempo, já entende disso muito bem, mas tem pessoas que não entendem. A couraça, o escudo da fé, ele é para quê? Para apagar os dados inflamados do maligno. Por isso a sua fé precisa estar em ação. E a couraça da justiça, ela protege os órgãos vitais, não é? A couraça ela é colocada por atrás e na frente, aqui. A couraça é para guardar órgãos vitais, né? Coração, pulmão, né? Estômago.
essa parte do ventre. São coisas que precisam estar guardadas. Nosso coração precisa estar guardado. Por quê? Porque do nosso coração procede o bem e o mal. Logo que Satanás consegue com uma seta dessa, inflamada, você não tem escudo da fé e não tem coraça da justiça, ele acerta teu coração. E às vezes a pessoa falou uma coisa com você, e aí Satanás, porque flechou o coração, a pessoa entende outra coisa, sai da igreja, abandona a fé, briga com o irmão, não acredita mais, não quer mais. Por quê? Porque foi flechado, porque estava sem coraça. Quando eu estou com a coraça da justiça, amados, o irmão pode até ter falado grosso comigo, pode até ter falado áspero comigo, eu vou entender que não é ele, pode ter sido Satanás tentando usar ele, mas eu vou permanecer firme. Por quê? Porque o meu coração está protegido. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. É o que a palavra do Senhor nos fala. Por isso eu preciso ter escudo da fé e coraça da justiça, para que os meus órgãos sensíveis, para que as áreas sensíveis da minha vida não sejam contra-atacadas pelo adversário das nossas armas. Também, amados irmãos e irmãs, né, é um estudo muito tranquilo esse. É tranquilo na teoria, porque na prática é uma guerra. E nessa guerra, se você tiver sem alguma arma dessa, você pode estar propício a morrer espiritualmente. A nossa quinta arma aí é o capacete da salvação, que vai dizer assim: o capacete protege a cabeça. A salvação é aquele capacete que protege porções vitais mais importantes e vulneráveis do corpo de serem desintegrados sob os efeitos coordenadores do pecado. Como é que é isso? O capacete vai proteger o quê? Essa área aqui, ó. Olhos, ouvido e mente. As áreas que mais Satanás nos ataca, amados. Depois dos nossos órgãos vitais, é nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos e nossa boca. Por quê? Porque o que eu olho determina quem eu sou, o que eu penso determina o que eu sou, o que eu falo determina o que eu sou, e o que eu ouço determina para onde eu vou chegar. Por isso eu preciso ter o capacete da salvação. Senhor, guarda minha mente, meus olhos, minha boca, meus ouvidos. Porque se no meio da batalha eu estou sem isso, eu posso ser totalmente flechado pelo inimigo das nossas almas. Por isso tem uma consagração, né? Que vai dizer: consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, e tudo que eu sou, venho a vós vos dar, porque eu preciso dar ao Senhor Jesus. As pessoas consagram a outros deuses, mas nós não. Consagramos nossos ouvidos, nossos olhos, a nossa boca e tudo que nós somos, nós oferecemos a Ele. Para quê? Para que possamos estar revestidos do capacete da salvação. Então, a nossa primeira senha aí de você que está assistindo essa aula até o final, que eu estou te vendo, hein? Primeiro você vai colocar: o sangue de Jesus tem poder. E a segunda senha você vai colocar: eu sou salvo. Eu sou salvo. Por quê? Porque eu tenho o capacete da salvação. Então, a primeira senha: o sangue de Jesus tem poder. A segunda senha: eu sou salvo. Vamos aí para a nossa sexta arma, gente. Sexta arma: a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz é um equipamento posto em nossos pés. Mediante o que avançamos na batalha dentro, obtemos vitória, através das virtudes. E este vocábulo preparação também pode significar prontidão. Há certa preparação que produz prontidão,
para enfrentar o inimigo, para obter vitória espiritual e ajudar outras pessoas a conseguirem. Então, no nome de Jesus, gente, esteja na preparação, né, com as sandálias, na preparação do Evangelho da Paz. O Senhor nos chama nessa manhã, né, tarde, noite, para ser uma pessoa que leva paz e não guerra. O Senhor não te chamou para levar guerra, o Senhor te chamou para levar paz. Por isso, amados irmãos e irmãs, não permita que o inimigo da sua alma te use para tirar paz. Te use para levar guerra. Não, no meio da batalha, quando eu estou calçado com as sandálias na preparação do Evangelho da Paz, eu vou ganhar território. Se você chega no ambiente de trabalho, teu ambiente de trabalho era um ambiente pesado, você vai levar paz. Se o ambiente do seu quintal é um ambiente pesado, você vai levar paz. Você vai levar paz aonde você estiver, porque você está revestido com as sandálias na preparação, na prontidão do Evangelho da Paz. E a última arma que eu queria falar aí, né, para a gente não alongar muito essa aula, é a arma mais poderosa, porque é uma arma de ataque também, que é o nome de Jesus. É o poder de Deus transferido ao povo crente, com o propósito de fincar raiz e expandir o nome de Jesus. Este nome é uma torre forte e poderosa. É refúgio e proteção. Ao ouvir o nome glorioso do nosso Senhor Jesus, todos os demônios recuam. Gente, não há principado, potestade, legião, Exu, né? Não tem pombagira, tranca a rua, não tem nada que não seja submisso e que não retroceda diante do nome do Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é poderoso, é o Senhor. Por isso, na batalha espiritual, você precisa usar o nome de Jesus. O sangue, ele protege e ele purifica. O nome, ele dá ordem para que todo mal recue e você avance com toda a armadura de Deus. Por isso, todo crente tem que estar revestido com a armadura de Deus. Todo crente precisa estar, amados, vestidos e revestidos do poder e da estratégia do céu. Nesse dia, né, manhã, tarde ou noite, não abra mão de viver a armadura de Deus. Quando você amanhecer o dia, Senhor, me reveste com a tua armadura. Porque quando você pede isso, você está se preparando para a guerra. E aí, amados, uma coisa você vai entender quando você está revestido. Nessa peleja, você não vai ter que pelejar. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ele é o Senhor da peleja. Ele é Jeová Shabote, o Deus da guerra. Mas eu preciso estar pronto para essa guerra. Eu preciso estar revestido para essa guerra. A primeira senha foi o quê, amados? Primeira senha, o sangue de Jesus tem poder. A segunda senha, eu sou salvo. E a terceira senha é, em nome de Jesus. Então, se você chegou até o final dessa aula, você tem 3 senhas. 3 chaves, coloca lá no grupo. Manda no pessoal. Mas seja revestido do poder de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã. Que eu espero que essa aula tenha sido uma bênção para você, tanto no ano de 2023, como agora, essa última aula, né, em fevereiro de 2024. E que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado nesse dia, Pai, manhã, tarde e noite, por essa última aula do nosso mini curso de batalha espiritual. Pedimos, Deus, um revestimento do poder, da unção do Senhor sobre as nossas vidas
e que todo intento do inferno contra nós seja agora aniquilado. Nós profetizamos, Senhor, que a nossa vida seja para te agradar e que nós iremos, Deus amado, estar em todo instante vestido e revestido com a armadura de Deus. Pedimos a bênção do Senhor sobre todos que fizeram esse curso, sobre todos aqueles que foram fiel até o final. Que haja uma recompensa do céu, porque nossa maior recompensa é te servir e ver o Senhor guerreando as nossas guerras. Fica conosco, pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se Deus quiser, em breve nós teremos um novo curso e você vai fazer parte. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Um beijo do pastor Cássio, pastor da Igreja Metodista em Parque Suécia 1 e pastor da Comunidade Orante Manhã com o Evangelho. Fique com Deus. Deus abençoe.